Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Se você puder, mantenha o texto bíblico aberto. Hans Christian Andersen foi um contista dinamarquês, tem muitos contos conhecidos. E tem um conto dele de 1837 que se chama A Roupa Nova do Rei. Havia um rei muito vaidoso, que gostava de vestir-se muito bem. E além de vaidoso, também não aceitava ser contrariado. Era bastante intolerante. E chegou ali na corte dele um homem charlatão, se dizia costureiro, e disse: rei, eu vou fazer uma vestimenta para você, lindíssima, perfeita. Mas tem um problema. Apenas as pessoas mais inteligentes conseguirão ver esta roupa. E o rei, naturalmente, disse: eu verei, porque eu sou inteligente. E assim ele estabeleceu o costureiro ali, num ateliê, que demorou tempo para fazer a veste. Um dia, estava demorando tanto que o rei foi lá, com muita gente da sua corte, e o costureiro mostrou uma mesa e disse: veja, rei, como está a ficar bonita a roupa que estou preparando para o senhor. Mas não tinha roupa nenhuma. E o rei: não posso ser, preciso ver essa roupa. E disse: é mesmo, está linda. E aqueles que estavam com ele, para não contrariá-lo, ou sabe-se lá, também para não serem tomados como de pouca inteligência, disseram: é mesmo linda, rei. Chegou o dia em que ele foi inaugurar, foi testar, colocar pela primeira vez as roupas. E ele então apanhou e o costureiro colocou. E ele saiu pela empasseata, todo mundo com ele, pomposo, cabeça erguida, com cetro na mão, todos achando que estava maravilhoso, aquela cena patética, até que uma criança disse assim, porque criança geralmente não mente, criança fala a verdade. A criança disse assim: o rei está nu! Foi aquela vergonha. O rei, assim desconsolado, desmoralizado, trancou-se no castelo até morrer. E o costureiro vigarista foi embora com o ouro da realeza. Há uma verdade nesse conto. É que há uma nudez nos reinos deste mundo. E um tipo de cegueira daqueles que fazem parte deles, ou que lhe oferecem suporte. Há nos reinos deste mundo, por vezes, uma certa cumplicidade tola, uma adulação meio que vazia, uma certa ilusão, uma coisa meramente aparente, mas destituída de verdade. Há nos reinos deste mundo um como estar trajado apenas para si mesmo. Reis que se presumem, governantes que se acham, reis que não enxergam, vaidades enganosas. O conto O Rei está nu nos lembra que as glórias dos reinos terrenos podem ser ilusórias.
Estamos aqui diante de um texto, é manhã da sexta-feira da Paixão, dia da crucificação de Jesus. O governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, e é a época da Páscoa dos judeus. E por ser festa, e Jerusalém repleta, cheia, Pilatos destacou-se, transferiu-se de Cesareia para Jerusalém, trazendo o destacamento militar. Jesus Cristo, na véspera, reuniu-se no cenáculo, serviu a ceia, lavou os pés, Judas saiu. Depois, saindo dali, foi preso, levado ao lugar, assim, por excelência, maior dos judeus, que era a casa do sumo sacerdote, lugar civil. Fui ali examinado, fui ali julgado pelo Sinédrio, na residência do sumo sacerdote Anás, momento em que Pedro nega, e eles saem dali com uma acusação de blasfêmia, que entre os judeus era penalizada com a pena do apedrejamento, mas que, naquele caso, eles resolveram não praticar. Diziam que, nesse caso, cabia aos romanos executar a pena capital. A blasfêmia era: Jesus se declarou filho de Deus, se declarou igual a Deus. E, aliás, Jesus nunca negou isto. Ele nunca se disse inocente desta acusação. Esses homens judeus o levam até o pretório. O que era o pretório? Era a casa do governador romano, ali. Assim como nós hoje temos o Palácio da Alvorada, que é a casa do presidente da República, nas cidades onde havia um governador romano ou um procônsul romano, havia um pretório, e como era o caso ali na Judéia, em Jerusalém, Herodes havia construído ali uma fortaleza na parte interna do monte de Jerusalém, do muro ocidental. A casa de Pilatos era ali. Aquele era um lugar romano, possessão do Império Romano. Os judeus não entram ali porque o têm como lugar imundo. Por essa razão, eles trazem Jesus até a porta, até ali fora. Pilatos sai. Jesus é quem entra. E ali eles acusam Jesus. Dentro da fortaleza, o pretório romano. Depois que eles se vão, Pilatos entra e indaga Jesus sobre a acusação que pesava sobre ele. Está aqui: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, o que disseram outros a meu respeito. Os judeus já haviam decretado a sentença, que Jesus era culpado. E como eu disse, a pena capital dos judeus era apedrejamento. Mas a pena capital dos romanos era enforcamento ou crucificação, mas eles não tinham pena capital por conta de blasfêmia. Então, lá na esfera dos judeus, Jesus foi condenado por blasfêmia, por questões de doutrina, como dizem os versículos anteriores. Mas aqui no Senado, aqui no contexto romano, a questão precisa ser civil, precisa ser alguma coisa de ordem política. Por isso eles vão dizer que Jesus, na verdade, o que ele fez? Ele negou que se pagasse imposto a César. O que Jesus, de fato, nunca fez. Ao contrário, ele fez o contrário. Ele disse a Pedro para pagar o imposto romano, e ainda disse: dai
Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Mas eles precisavam agora de uma acusação política. Os judeus não entraram no pretório porque era considerado cerimonialmente imundo e eles precisavam celebrar a Páscoa. E agora a questão é trazida para esse âmbito político. E Jesus está ali diante de Pilatos, que representa o imperador Tibério. E Pilatos faz a pergunta a Jesus: És tu o rei dos judeus? És tu? Aliás, é muito simbólico aqui que essas palavras tenham sido proferidas na mais forte possessão do Império Romano na Judéia, porque aquele era um lugar político. E aí você tem esse texto em que Pilatos faz uma pergunta direta: És tu o rei dos judeus? Ou seja, os judeus precisavam, como eu disse, usar esse argumento. Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Messias, o ungido, o rei. Jesus nunca negou ser o Messias, mas nunca disse a alguém para não pagar o tributo a César. E ele não era o rei dos judeus, no sentido de se promover uma rebelião contra Roma, que é a grande questão. Mas ele nunca negou ser o Messias. Isto é, ele nunca negou ser rei, no sentido messiânico. E agora o interrogatório do governador romano dirige-se a Jesus Cristo, a fim de qualificar a atitude política de Jesus. Veja os versos 34 e 35. Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? O foco aqui tem relação com a ação de Cristo frente ao império, ao estamento jurídico, político constituído dos romanos. Que fizeste? Em outras palavras, se você se afirma rei dos judeus, o que você fez exatamente? Em que medida isso entra em conflito com o império que eu aqui represento? Essa é a questão. E aí Jesus responde com informações cruciais sobre a natureza do seu reino. Ele traz duas afirmações. A primeira afirmação crucial, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Ele dirá aí no verso: mas agora, neste tempo presente, o meu reino não é daqui. E a segunda afirmação é: Pilatos pergunta, logo tu és rei? Se você diz que tem um reino? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei, eu para isto nasci e para isto vim ao mundo. Três informações importantes aqui. Jesus se declara rei e afirma isso como um ponto essencial da sua identidade e missão. Ou seja, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus Cristo diz que o reino dele não é deste mundo. Isto é, distingue-se da natureza dos demais reinos deste mundo, tanto na sua natureza quanto na sua origem. E Jesus responde a Pilatos que quando ele se afirma rei, ele não faz nos mesmos termos em que Pilatos compreende um rei. Tu dizes que sou rei. Mas a grande questão aqui não é só uma questão de sintaxe, é uma questão de semântica. Qual é o significado? Ou seja,
quando Jesus está a dizer que é um rei, o que isso significa para ele, e quando Pilatos diz o que é um rei, o que isso significava para Pilatos. E aí Jesus traz duas implicações. A primeira é: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros lutariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Aqui nós temos um probleminha, uma dificuldade de tradução, porque a palavra grega aqui para ministros é hyperes, que a tradução mais antiga dirá súditos. Inclusive a tradução que participou, Rui Barbosa, súditos. Mas eu estou convicto de que essa não é uma boa tradução. Também a tradução moderna na linguagem de hoje dirá seguidor, os meus seguidores, que também não é a melhor tradução. E para desagradar até a gente aqui, também eu acho que ministro não é a melhor tradução. É claro, ministro é servo, mas ministro no Brasil não é servo coisa nenhuma. É uma autoridade. Uma autoridade, aliás, de primeiro escalão. O que é o hyperes? Hyperes é o remador de baixa categoria. É o remador da galé. É o remador condenado a remar no último porão do navio, ali no último porão, até que ele desse a sua última lufada de ar, até que ele morresse remando. Ele era condenado a remar lá no último porão, onde os dejetos do navio caíam, condenado a morrer ali. Não sei se você está lembrado, no livro e no filme Ben-Hur, Judá Ben-Hur é condenado a remar, a ser um hyperes, a remar, porque os barcos eram a atração dos remos, como escravos. Os governadores tinham os seus escravos, os seus hyperes. O Império Romano estava cheio de escravos, cheios de hyperes, ou seja, obrigados a obedecer. Eles podiam exercer uma obediência imposta e contrariada. E os reis deste mundo faziam assim com os seus escravos. Não uma obediência voluntária, não uma obediência disposta, não uma obediência de boa vontade, mas uma obediência amargurada, em ódio. E Jesus está diante de Pilatos, representante de um império, que apenas no governo de César Augusto se estima que haviam 35% de escravos, 2 milhões de habitantes, inclusive muitos daqueles escravos revoltados, como for, aliás, aquele escravo Espartacus. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus hyperes, os meus escravos, lutariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Na Guerra do Paraguai, havia escravos nos exércitos, tanto no exército brasileiro, quanto no exército paraguaio, quanto no exército uruguaio. Aliás, havia batalhões formados exclusivamente por negros. Há um documento, inclusive, de um menino negro de 15 anos, chamado Celestino, que lutou como escravo no exército de Lopes, o exército paraguaio. Se você for a
um dicionário procurar a expressão informal bucha de canhão, você vai encontrar assim, é um termo informal e pejorativo para combatentes que são considerados ou tratados pelo governo ou comando militar como dispensáveis diante do fogo inimigo. O termo é geralmente usado em situações que os combatentes são forçados a lutar deliberadamente contra algo que não é possível ter sucesso, com a presciência de que sofrerão baixas extremamente altas em um esforço para alcançar um objetivo estratégico. Bucha de canhão é usado para diferenciar os combatentes de baixo grau ou inexperientes e descartáveis dos veteranos militarmente mais valiosos. Meu reino não é deste mundo. Jesus é um rei, mas ele não estabelecerá o seu reino pelos mesmos processos de força e poder que os reinos deste mundo. Claro, terá uma batalha, mas não dessa natureza. Os reinos deste mundo lutam assim. Dom Afonso Henriques, para fundar Portugal, lutou contra o exército de sua própria mãe. De sua própria mãe. Dom Pedro VI, que é o nosso Dom Pedro I, que aliás hospedou-se aqui em Jacareí, dia 22 de agosto de 1822, aqui na Praça de Jacareí, que é o Dom Pedro VI dos portugueses. Lutou juntamente com sua filha, Dona Maria II, contra seu próprio irmão, Dom Miguel, chamada Guerra da Constituição Portuguesa, a Guerra dos Dois Irmãos. E não foi a única guerra entre irmãos em Portugal. Nenhum reino se estabelece sem força e poder. Mas como essa força e esse poder se manifestam? Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele multiplicou, a popularidade dele foi tamanha, que vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Queriam proclamar Jesus rei, e ele saiu dali. Sabe, a nossa versão Almeida atualizada tem uma boa tradução, diz assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Se você for lá pouco atrás, quando Jesus está ali, saindo do Getsemane, vêm os guardas da casa do sumo sacerdote para prender Jesus, trazidos por Judas. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Claro, ele não queria cortar a orelha, ele queria cortar a cabeça. Graças a Deus que foi bom com ele. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Jesus está a dizer aqui algumas coisas importantes. Mas que a espada não deve ser usada para impor o seu reino. Pelo menos não a espada que os reis terrenos geralmente usam. Porque, embora andando na carne, diz o apóstolo, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para ouvir toda
punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. E dirá aos Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Jesus deixa claro que para o seu reino ser estabelecido, ele precisava ser entregue aos judeus e, consequentemente, entregue nas mãos de Pilatos. Mas há uma segunda implicação. Jesus diz aí: eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Seu reino e missão são fundados na verdade. Ao que Pilatos indagou: quid est veritas, em latim, que é a verdade? Isso é uma clara distinção entre o reino de Cristo e os governantes deste mundo. Porque nos reinos deste mundo, mesmo nos melhores, prevalece algum oportunismo, algum casuísmo, algum ceticismo, algum relativismo, algum interesse específico de partido ou grupo, de pessoa, e alguma desesperança em se encontrar a verdade. E quando não se pode encontrar ou fazer a verdade prevalecer, sabe o que se faz? Usa-se a força. É preciso a força. Mas Jesus diz que a verdade é melhor senhora. Você serve de coração a verdade. Você serve apenas com o corpo quando serve pela força. A verdade liberta, pois a gente tem com a verdade a nossa alma livre. Por isso Jesus dirá: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Não é uma obediência imposta e contrariada, como os reis faziam com os seus hiperetes, mas é uma obediência voluntária, é uma obediência disposta, é uma obediência de boa vontade, é uma obediência em amor à verdade. Isso diz para nós duas características do reino de Cristo, que tem valores diferentes desse mundo, que é um reino do alto, que é um reino de cima, porque é um reino de Deus, porque é um reino dos céus, é um reino onde os valores celestiais imperam, é um reino dos céus que traz os céus aos homens e leva os homens até o poder de Deus. É um reino com verdadeiro referencial de grandeza. Jesus vai dizer que não é o orgulhoso que é grande, o orgulhoso é escravo. Grande é o servo, grande é o que se faz como criança. Vai ensinar isso a mulher de Zebedeu que pediu para os seus filhos, um sentar-se à direita e outro à esquerda dele. Vai falar de um reino com verdadeiro referencial de grandeza. Um reino com genuína manifestação de poder. Ou seja, um reino em que há uma autoridade na sujeição dos corações. Um poder que resulta em uma sujeição que conquista o coração. Porque se alguém não governa o coração, não governa nada. Não governa a fonte da vida. Imagina que é 20 de maio
Eu trabalhei o dia e me esqueci que era o dia do meu aniversário de casamento. Chega o fim da tarde, eu me lembro. É meu aniversário de casamento. Não posso chegar em casa assim. Aí passo lá, em algum lugar, compro um presente, compro umas flores. E chego em casa, com as mãos para trás, entro dentro de casa, chego para minha esposa e disse: olha aqui o que eu trouxe para você. Ela vai rir, ficar feliz. Ela vai perguntar assim: mas por que você trouxe? Ela sabe, mas ela precisa que eu diga. Eu sei, mas ela quer que eu diga. Porque são assim, os homens e as mulheres. Aí eu digo assim: é porque é a minha obrigação como marido. Você sabe o que vai acontecer, sabe? Você nunca faça isso. Jamais. Porque isso aí é você ter dito que ela não conquistou o seu coração. Você pode dizer assim, que você é a grande companheira da minha vida. E eu não podia chegar aqui hoje sem trazer-te esse presente. Porque você é um dom de Deus para mim. E ela vai precisar ouvir aquele verbo, que também não vou dizer agora. É aí. Um rei que não chega nesse lugar ainda não conquistou as almas. Você entende? Ele tem remadores. Tem remadores. Mas não um povo que se deleita, que se alegra nesse rei, em amor, em verdade. E é extraordinário nós servirmos a um rei assim. E desde agora fazemos parte desse reino. Nesse ano de 2024 que nós vamos receber. Que o Senhor alimente a nossa esperança pela consumação deste reino, já inaugurado, ainda não consumado. Há uma coisa que os cristãos bíblicos são unânimes. É que um dia esse reino virá à terra de alguma maneira. Alguns dizem, vai vir no milênio, dessa maneira, daquela outra. Okay. Mas todos estão concordes de que virá um dia a plenitude do reino na terra, seja nos novos céus e na nova terra. Mas será cumprida a oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. Isso é um grande encorajamento para a nossa proclamação do Evangelho do Reino. Jesus disse, ide, portanto, por todo o mundo, porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, para nós pregarmos o Evangelho do Reino, fazer discípulos em todas as nações, seguir comunicando este Evangelho do Reino de Cristo, que nos transporta do império das trevas, da escravidão, do domínio, da cegueira, para o reino do amor, o reino da liberdade, o reino da verdade, o reino da justiça, o reino da paz.
venha o teu reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Faça-se a tua vontade, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Que o nosso desejo seja que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Que os céus venham em sua plenitude aos corações dos homens. Que o Senhor Jesus seja reconhecido e aclamado como Rei e Senhor por todos. E que isto comece em mim, em você, um ouvir a verdade, um amor à verdade, nesse reino onde o rei não está nu, ao contrário, está vestido com uma túnica inconsútil de completa justiça. Não esses reinos deste mundo que precisam que a sua vontade seja feita a má, a contragosto, a indisposição, a rebelião. Não. Quando o Senhor nos chama para o reino do Filho do seu amado, nós chegamos e o servimos com deleite, com prazer, com gosto, com amor, porque Ele é um rei que conquista os nossos corações. É maravilhoso ter um rei assim. Que o Senhor nos abençoe.